Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Você está no programa Novo e Vivo Caminho, um podcast para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou o pastor Felipe e, através desse podcast, eu creio que a sua vida e a sua família será impactada. Nós estamos aqui em uma retrospectiva dos melhores momentos dos programas que foram exibidos nessa temporada. E olha, deixa eu dizer para você que foi momentos de testemunhos, de choro, de vidas impactadas. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Eu quero dizer que nós faremos 3 quartas-feiras consecutivas. Nós falaremos sobre 5 podcasts em cada programa. Então, fique ligado com a gente, fique aí até o fim, porque você não pode perder, porque vai impactar a sua vida novamente. Vem com a gente e se ligue nessa retrospectiva do ano de 2022, amém? Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Você viu a vinheta? Que bonita! Glória a Deus, é a vinheta do nosso programa que tem sido bênção, tem sido algo que Deus colocou em nossas vidas e tem impactado muitos e muitos irmãos. E como eu disse no começo aqui, nós estamos na retrospectiva de todos os episódios do ano de 2022. E você que tem acompanhado sabe que foi bênção, que foi algo impactante para muitos e muitos irmãos. Mas eu quero falar aqui um pouquinho de como surgiu a ideia desse podcast. Neste ano de 2022, mais especificamente no mês de agosto, nós começamos esse trabalho no formato podcast. Até então, esse programa era feito com estudos da Palavra de Deus. Toda quarta-feira nós trazíamos um estudo referente ao mundo espiritual. E muitas vidas foram impactadas. Mas, debaixo de uma direção de Deus, ouvindo o que Deus tinha nos chamado para fazer, nós fizemos o formato podcast. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. Nós começamos ali no mês de agosto com um celular, 2 poltronas e o púlpito da igreja. Nós centralizamos ali as 2 poltronas no púlpito da nossa igreja, começamos a filmar e teve uma convidada muito especial, que foi a minha mãe. E ali, debaixo daquela direção, com pouco recurso, mas muitas vidas foram impactadas, porque o testemunho é o que vale. Naquela ocasião, eu ainda pensando como seria, se iria muito longe, se muitos irmãos iriam assistir, e olha, eu fui surpreendido. Deus levou esse podcast a muitos e muitos lugares. Hoje o podcast da minha mãe, o primeiro, está beirando os 200 visualizações. E isso talvez não seja muito para as pessoas de fora, mas para mim, que começou com aquela estrutura e vê o que Deus tem feito, é um número grandioso. E você faz parte disso. Eu quero te agradecer, você que acompanha, você que compartilha, que se inscreveu no canal, você tem sido bênção para esse canal, para esta igreja, para esse ministério. E o primeiro podcast foi feito com a minha mãe, como eu disse, e há detalhes do testemunho dela que eu não conhecia. E a partir daquele dia, eu comecei a entender qual foi o contexto da sua conversão. Nós batemos um papo ali, interagimos como mãe e filho e eu pude entender como Deus faz. No testemunho dela, ela contou que através de uma doença da minha irmã mais velha, Tatiana, ela chegou até a igreja, que até então ela era católica, junto com meus avós.
mas através da enfermidade da minha irmã, ela chegou até a igreja. E naquele dia, o Espírito Santo de Deus tocou no coração dela e aquela doença o Senhor curou e ela se rendeu a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Se tiver escolha, Se renda a Jesus. sempre escolha Jesus. Essa. Porque assim, né, na hora da dor, hoje, eu não sei onde eu estaria, se eu teria minha filha, com certeza não. E a vida seria totalmente... Olha que uma atitude, ela muda a sua vida e dos que estão ao seu redor. Então, a escolha, porque Deus ele não é intruso, né? Ele fala que a gente tem livre-arbítrio. Então, escolha sempre Jesus, que você sempre vai ter vitória. Se você tem um chamado, e você sabe, porque a gente sabe quando tem um chamado, vai lá e corre. Por quê, irmãos? Aquela coisa de não vem pelo amor, vem pela dor, não é porque Deus é ruim. É porque ele tem uma obra, você é um escolhido. Deus, e ele vai te trazer. Então não espere uma situação ruim para vir para Jesus. Venha com o amor, né? Venha pelo amor, se você sabe que tem esse chamado. Porque a dor, ela é intensa. Ela machuca. É forte. Ela pode matar. Aquele dia, talvez eu não estaria hoje aqui. Mas graças a Deus, ela ouviu, se rendeu a Jesus. E hoje eu estou aqui para dizer que Jesus é o Senhor e o Salvador de toda a minha família. Então, o primeiro podcast foi especial. E o que Deus veio fazendo a partir dali nos surpreendeu. Então você vai poder acompanhar aí, enquanto eu falo os podcasts, esse é o primeiro da minha mãe. Vai aparecer aqui o card para você, vai aparecer aí também, vai estar na descrição. Se você não assistiu o podcast que eu citar aqui, você vai poder estar clicando e vendo na íntegra. Alguns dos podcasts nós colocaremos os cortes que mais impactou, que mais chamou a atenção dos nossos irmãos. Então, durante esse primeiro programa, nós teremos alguns cortes, mas você pode assistir na íntegra também através do card e através da descrição do aí no nosso canal. Amém? Então, o primeiro foi com a minha mãe e foi bênção. Eu fui impactado. Eu pude ver o que Deus faz e o que Ele continua fazendo. Durante esse podcast, o Senhor foi dando várias direções para nós. E uma delas foi uma frase que Deus colocou para marcar esse podcast e essas entrevistas. E a frase é: pessoas comuns têm histórias extraordinárias. Começou com a minha mãe e isso foi vindo e se firmando cada vez mais em cada um dos entrevistados. A segunda entrevistada do nosso podcast foi a Tiara Carvalho. Para quem não conhece, a Tiara ela é tia da minha esposa, a Daiane. E a Tiara está servindo a Deus com a gente aqui em nosso ministério, mas nós também não conhecíamos o testemunho na íntegra. Ela pôde contar aqui que quando ela se converteu, os seus pais não serviam a Deus, mas ela, impactada pelo poder de Deus, decidiu se batizar e seguir a Cristo. Mas como nós sabemos, o decorrer da caminhada, existem muitas dificuldades e muitas pedras no caminho. E ela passou por isso também. E depois de casada, ela se afastou dos caminhos do Senhor. Andou por caminhos difíceis, tortuosos, mas o poder de Deus estava ali dentro dela. O impacto que ela teve na sua conversão veio à tona de novo, renasceu, reviveu aquela chama e ela novamente se rendeu a Cristo. O que nos chama a atenção, assim como o filho pródigo, muitos e muitos se identificaram com o testemunho da Tiara, porque andaram longe, mas sabiam que existia um pai que estava de braços abertos para recebê-los de novo em seu lar e em sua casa. E assim o fez. A Tiara se rendeu novamente ao Senhor, está seguindo nos caminhos de Deus, firme, ganhando almas para o reino. Talvez você está assistindo esse programa e você se encontre na mesma situação da Tiara, longe da casa do Pai. Mas eu quero te dizer que há solução para a sua vida. Eu quero te dizer que o Pai ainda te aguarda.
E você vai poder assistir esse testemunho através do card que está passando aqui na sua tela. E você será impactado, e você será fortalecido, e voltará para a casa do Pai. O terceiro podcast, meus irmãos, que nós fizemos foi com a irmã Shirley Zapola. E esse, de verdade, foi um dos podcasts que mais me chamou a atenção. Porque eu conheci a Shirley antes da conversão. E depois que eu vi ela servindo a Deus, foi um dos testemunhos que mais me impactou. E dentre esse testemunho tem algo que me marcou antes de acontecer o podcast aqui. Eu quero compartilhar com vocês aqui. No começo do nosso ministério, nós fazíamos alguns bazares para arrecadar dinheiro para aluguel, para os gastos, né, da igreja. E entre esses bazar, nós fizemos um que a Shirley chegou para participar. E eu não sabia que ela tinha se convertido. E quando eu vi ela se aproximando para ver o bazar, para ver as roupas, eu confesso que eu fiquei com receio. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Será que ela vai brigar que nós estamos fazendo bazar? O que será que ela vai fazer? E quando ela se aproximou de mim. E ela falou assim, e eu falei primeiro, né? Partiu de mim o primeiro contato. E eu falei, oi, tudo bem? E a resposta dela me deixou mais pasmo ainda. Porque ela virou e falou assim, oi, nada. Eu regalei o olho e falei, misericórdia, agora ela vai brigar. E ela falou assim, oi, nada, a paz do Senhor. Quando ela falou isso, meus irmãos, eu confesso que o meu coração encheu de gozo, encheu de alegria naquele momento. E eu vi que Deus continua transformando. Comecei a orar, Senhor, faça o melhor na minha vida, não é a minha vontade, é a sua, né? Porque Ele faz do jeito dele, né? Não é do jeito que a gente quer, não era nada do que eu queria, mas eu agradeço o que Ele fez, né? Hoje eu agradeço, não era o que eu queria, mas era da vontade dele. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você vai sentir uma transformação muito grande que Ele vai fazer. Você vai sentir a presença dele. É maravilhoso sentir a presença de Deus. Não desista, né, do seu filho. Não desista da sua família. Busque cada vez mais, que o Senhor vai responder. Ele vai te dar a resposta, né? Ele vai fazer maravilhas e grandes milagres, né? Porque o nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. E a partir dali, ela sempre acompanhou as nossas lives, sempre acompanhou os nossos testemunhos. E foi algo que me impactou, porque eu pude ver que Jesus continua transformando vidas. E eu lembrei do testemunho do apóstolo Paulo, aonde ele, no caminho para Damasco, buscando matar os crentes, ele encontra Jesus no caminho. E Jesus, o chamando de fera indomável, diz, olha Paulo, é duro, não lute contra os aguilhões, porque você sempre vai perder. E ele já cai prostrado, se rendendo a Jesus. E quando eu vi a Shirley transformada, eu pude fazer, na verdade foi a minha esposa que fez o podcast com ela, mas nós ouvimos o testemunho, nós somos impactados. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Jesus continua transformando. Não importa, talvez você está vendo alguém aí, um familiar, um amigo, um parente próximo, e você diz, esse aí não tem jeito. Deixa eu te fazer um convite, assiste o testemunho da Shirley, assiste o podcast dela. Eu quero te dizer que Jesus Cristo continua transformando, libertando e levando para o céu. Não pare de orar. Ela contou aqui, a sua mãezinha, nós sempre tivemos a mãe dela como uma referência de serva de Deus. E ela contou que a mãe dela não parava de orar por ela. E um dia ela não aguentou e se rendeu a Jesus. Então, o card está aqui, assista se você não assistiu, porque assim como eu fui impactado, você também será impactado em nome
de Jesus. O quarto programa que nós fizemos, meus irmãos, ainda nas poltronas. Se você não assistiu nenhum podcast que era nas poltronas e não está entendendo o que eu estou falando aqui, entra nesses cards que eu estou te dizendo aqui, você vai entender. Eu disse aqui no começo que nós fazíamos os podcasts sentados em 2 poltronas. Nós não tínhamos a estrutura que os irmãos veem hoje aqui de estúdio. Nós fazíamos com um celularzinho, de longe, a imagem não tão boa, mas a mensagem chegava e impactava muitas vidas. E foi assim também com o Patrício. O Patrício é um jovem senhor que já casou agora, que serve a Deus com a gente aqui na nossa igreja. Tem nos ajudado, tem estado junto com a gente aqui. E o Patrício cresceu na igreja adventista do 7º dia. Os seus pais ainda são de lá. Mas na sua adolescência, o Patrício teve alguns conflitos crescendo na igreja. Algumas coisas que ele olhava e dizia, olha, isso eu não entendo que tem que ser assim, ou por que tem que ser assim. Isso eu entendo diferente, a interpretação bíblica. E alguns conflitos o fizeram distanciar da presença de Deus. Mas aquele que tem o chamado, aquele que Deus escolheu para a sua obra e para ser usado, não tem como correr. Não tem para onde fugir. Há um ditado que diz que o escolhido não tem escolha. E assim é com a vida do Patrício. E ele contou, e aqui, entre várias coisas que ele contou pra gente, teve um testemunho de um livramento de morte entre um amigo dele, ele na verdade estava em 3 amigos em uma praia. E Deus livrou um deles da morte. Se você não assistiu, eu quero te convidar a assistir. Porque esse testemunho do Patrício foi algo também que impactou. Nós conhecemos ele, e quem conhece sabe, esse jeitinho quieto dele, esse jeito na dele, mas quando ele resolveu contar o que Deus fez, foi algo grandioso. Então, se você conhece alguém, ou você está nessa situação, que também cresceu na igreja, você sabe o que Deus manda, conhece a Escritura, conhece os preceitos de Deus, mas talvez está longe por não concordar com isso ou com aquilo. Deixa eu te dizer, aqui na Terra nós não encontraremos igreja ou denominação perfeita. Nós sempre teremos dificuldades aonde nós estamos congregando. Mas nós temos que entender a vontade de Deus para nossas vidas. O Patrício entendeu que se ele ficar longe da presença de Deus, se ele tentar fugir do que Deus tem para ele, Deus irá atrás dele, porque o propósito é maior que a nossa própria vida. O propósito de Deus é melhor. Então, eu quero te fazer um convite. Você conhece alguém ou você está aí afastado do caminho do Senhor? Assista aqui o testemunho do Patrício. Tá aí o card passando na sua tela, você vai poder clicar e assistir na íntegra o testemunho do Patrício. E eu creio que vai edificar e fortalecer a sua vida. Hoje o Patrício está casado, servindo a Deus aqui com a gente. Precisa ainda colocar no lugar algumas questões dele com Deus, mas ele já está muito avançado do que ele já foi um dia. E eu creio que Deus fará ainda muito mais através da vida do Patrício e da Jéssica, sua esposa. Então, clica aí e assista, porque eu creio que vai ser bênção para você e para sua família. Patrício tentou fugir, mas de Deus ninguém se esconde. Também, e para fechar esse primeiro programa, essa primeira retrospectiva, nós vamos falar aqui da Ruth, a Maria Ruth. Para quem não conhece a Maria Ruth, ela é uma jovem, ela é minha cunhada, irmã da minha esposa, e ela serve a Deus aqui com a gente também. Mas nós resolvemos falar com ela e conversar um pouquinho sobre como ela conheceu Jesus. Porque nós achamos que a criança, o jovem, o adolescente, não tem nada para nos acrescentar. Mas, meus irmãos, deixa eu te dizer, pelo contrário, eles têm muito
em que nos ensinar. E a Ruth é prova disso. A Ruth passou momentos difíceis no seu lar, na sua casa. Há pouco tempo ela perdeu o seu pai e isso marcou muito a vida dela. Isso marcou a vida espiritual, sentimental, a vida como um todo da Ruth, deu uma paralisada. E ela conta nesse podcast que só foi pela graça de Deus que ela não entrou em uma depressão, aonde ela pensasse em coisas piores para a sua vida. Mas graças a Deus, Deus é aquele que nos resgata do mais profundo abismo e nos coloca em pé. Assim foi com a Ruth. Que deu start, tipo, nossa, é isso que eu quero mesmo. Foi ali naquele momento. Eu já sabia que eu queria me batizar, mas foi ali que eu entendi que eu amava Jesus e que eu queria aquilo pra minha vida. Verdade, porque às vezes as pessoas acham que pra você ir pra Deus, você tem que estar, tipo, arrumada, tem que estar, sabe, com o coração, tipo, cheio. Mas não, sabe, olha, tipo, pra mim, eu fui pra Deus com meu coração, tipo, quebrantado, sabe? Depressiva, com tristeza, sabe? E eu vivendo um luto. Sim, vivendo um luto. Então, porque quando Deus vê um coração cheio, ele fala, não, beleza, tá cheio. Mas Deus quer um coração, sabe, que esteja faltando pedaços pra Ele completar. Glória a Deus. Então, eu lembro que quando eu citei Jesus, eu falei assim, ó, Senhor, eu não tenho nada pra te oferecer. Eu não tenho nada, o que eu posso te dar é meu coração. Mesmo que esteja faltando um pedaço, eu tenho Ele. Ele falou, não, amém, filha, mas é isso que eu quero mesmo. Exatamente. E aí, mesmo que eu não tinha nada para oferecer para Deus, Ele me ofereceu tudo. Ela conseguiu se levantar, ela conseguiu se reerguer, e ela conta nesse podcast. E algo que me marcou enquanto eu preparava esse programa, o Senhor colocava no meu coração, é que jovens também ouvem a voz de Deus. Eu quero que você grave muito bem essa frase aí. Talvez você tenha um filho, talvez você é esse jovem, e você ainda não consegue diferenciar a voz de Deus para a voz da sua consciência. Deixa eu te dizer, jovens também ouvem a voz de Deus. Deus está te direcionando, Deus está querendo te tirar de uma situação que você está vivendo, e você está achando que é coisa da sua cabeça. Mas eu te convido a assistir o programa aqui da Ruth. Clica no card, assista a entrevista na íntegra, porque vai te fortalecer. Não é a voz da sua consciência, é a voz de Deus. Ouça. Lembra o profeta Samuel? Deus fala com ele 3 vezes, enquanto ele ainda era um jovem. E ele pensava que era Eli que o chamava. Mas o sacerdote já experimentado, na 3ª vez que Samuel chega, diz, Samuel, quem está falando com você é Deus. Quando você ouvir a voz de novo, diga assim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Eu quero te dar esse conselho. Quando você ouvir uma voz e você estiver na dúvida se é a sua consciência ou se é Deus, faça isso como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ou tua serva ouve. Assista, você será impactado. Esses foram, meus irmãos, 5 programas que nós tivemos de início do nosso podcast. Né? Tudo começou com esses 5 programas e eles nos impactaram. Como eu disse, você verá aí no decorrer do programa alguns cortes, isso vai edificar a sua vida, mas você pode, através dos cards da descrição, clicar e assistir na íntegra todos os programas, porque isso vai impactar a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Eu não posso aqui também deixar de agradecer a nossa equipe técnica, está aqui com a gente o Cauê, também mais uma vez sendo bênção, aprimorando esse programa, e nós vamos decorrer do programa aí citar mais ele, no próximo episódio, na persistência, nós vamos citar a importância que ele teve aqui para nós no decorrer desse programa. Lembrando também que você pode ser um patrocinador desse programa. Está subindo aí a forma que você pode ser o patrocinador, está aí na descrição, está passando aí na sua tela. Por que ser um patrocinador? Meus irmãos, como eu disse, o começo lá era com uma câmera de celular
distante, nas poltronas, sem iluminação. E olha, para evoluir, infelizmente, nós precisamos de recursos. E os recursos que Deus tem mandado está fazendo a gente evoluir muito mais. Mas a gente precisa ainda progredir, porque para Deus é o melhor. Então, se você quer fazer parte desta obra, desse trabalho, você pode ser um colaborador. Entre aí nesse e-mail, envie o seu Pix, abençoe esse trabalho, porque assim você estará sendo também um missionário, estará fazendo parte desse trabalho em nome do Senhor Jesus. Se você quiser deixar alguma sugestão, você pode ir nos comentários também desse vídeo, você pode também nos procurar aí no direct do Instagram, no meu Instagram, no Instagram da igreja. Se você quer indicar um convidado para esse programa, para a próxima temporada, você pode fazer isso também. Então, envia aí através dos comentários ou no direct do Instagram, porque eu creio que vai ser bênção. Mas nos ajude. Se você tem uma empresa e gostaria de ver o logo da sua empresa aqui também, nos procure, amém? Nós divulgaremos também a sua empresa e você estará ajudando esse trabalho a evoluir cada dia mais. Amém, meus irmãos? Esse foi a primeira parte da retrospectiva do ano de 2022. Semana que vem nós teremos mais 5 episódios aqui comentados. Amém? Eu aguardo você para participar juntamente comigo. Semana que vem, mais 5 episódios comentados aqui da nossa retrospectiva. Hoje é quarta-feira, nós estamos à véspera da virada de ano e eu quero aqui desejar a você um feliz ano novo. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que o ano de 2023 seja de bênção, de paz, de alegria, presença de Deus e prosperidade. Fique com a nossa vinheta, ou vinheta bonita que nós temos, né? Fique com ela aí. Deus abençoe até quarta que vem. Eu te aguardo. Em nome de Jesus.